atrelado ao cumprimento dessa profecia. Concorda comigo? Sim. Porque guerra sempre teve, né? Angústia, mas o que ela menciona aqui é o tempo da angústia final, da grande angústia. E ela liga isso com o cumprimento, o quase cumprimento já, da profecia de Daniel 11. Então nós temos que voltar a atenção para Daniel 11. Não para marcar datas, mas para saber se falta muito ou falta pouco. Né? Vamos tentar sondar isso aí? Agora faremos um estudo literário de Daniel 11, que é um capítulo muito complexo. Muito complexo. A gente lê, volta e não entende tudo, né? Especialmente as partes finais, porque, repito, estão em pleno cumprimento. E profecias que estão em cumprimento, a gente tem ainda fica um pouco confuso. Até que elas se cumpram, a gente percebe, puxa, estava ali, eu não tinha percebido, né? Então, o capítulo 11 pode ser organizado dessa forma. Primeiro tem uma introdução geral ali, que é o verso 1. O verso 1 é a introdução e revela que é uma batalha. E o personagem ali é a Medo-Pérsia, ok? Então, localize esse capítulo lá na estátua. São os braços de prata, ok? Braço de prata. Aí, tem um bloco 1 do capítulo, que é o conflito greco-pérsico. Aí já é ventre e coxa de cobre, né? Ele fala da Grécia e a Pérsia lutando, versos 2 e 4. Depois, no bloco 2, são os conflitos entre o rei do norte e o rei do sul, versos 5 a 39. A maior parte do capítulo fala desse combate. Rei do norte e rei do sul. Quem são? Aí que está. Temos que identificá-los. Mas seguindo a sequência, lembra dos paralelismos que eu falei para vocês? Daniel 2, 7, 8, 9, tem que ser também aquela estrutura ali. Se começa com a Medo-Pérsia, vem para a Grécia, o que só pode ser depois? Roma. Perfeito. Então, algum desses personagens, se é o rei do norte ou o rei do sul, nós vamos chegar lá, tem que ser Roma. Porque na sequência é assim que a coisa vai, né? E depois vem o tempo do fim. Perfeito. Você vê a estrutura exata do que já vimos lá atrás em Daniel. O 11 também tem essa estrutura. O tempo do fim está nos versos 40 a 45, ou seja, é o nosso tempo. O nosso tempo está sendo descrito por Daniel 11, 40 a 45. Vamos ver aqui no primeiro momento. Não vou ler o texto porque o nosso tempo não vai permitir, mas ali na introdução do capítulo 11 aparecem as guerras pérsicas, digamos assim, né? Então, 3 reis persas contra a Grécia, o texto diz. É fácil. Cambises, Esmerdes e Dario. Esses 3 combateram contra a Grécia. O quarto rei, Xerxes, que é o mais destacado, é o esposo da Esther, que na Bíblia é o Assuero, né? Xerxes. E depois um rei poderoso, que vem e domina, Alexandre o Grande. Não tem para onde ir, né? O texto, ele já foi construído lá atrás. Por isso que eu fiz uma introdução geral para vocês perceberem como tudo tem seus paralelos. Aí chegamos ao momento do conflito ali. Vejam, como é que volta aqui? Eu coloquei de propósito na bolinha do conflito ali, ó, norte-sul. Então vamos para o norte-sul. O que temos? Aí tem uma sequência interessante, muito ajustadinha para ser literal. O sul ataca o norte ataca o sul ataca o norte, depois o norte ataca o sul ataca o norte ataca o sul. É tão organizadinho que alguns intérpretes entendem que isso seja uma guerra simbólica, que aponta para uma realidade maior. Tá? Aí, quando chega nesse momento aqui, a gente encontra algo um pouco diferente daquela simetria anterior. O sul ataca o norte ataca o sul, vitória sobre a terra gloriosa, que é Jerusalém, povo de Deus. O norte ataca o sul, aí chega o momento final que o sul se alia por um tempo ao norte, mas depois é suplantado por ele. O rei do norte vence o rei do sul. E finalmente, quem vence mesmo é o Altíssimo, né? E o povo do Altíssimo. A vitória final não pertence a esses reinos, a esses poderes, pertence a Deus. Tá? Calma, eu sei que está indo um pouco confuso, mas eu espero que as coisas fiquem mais claras daqui a pouquinho. Né? Olha só, por ser tão simétrico aquele momento lá de sul, norte, sul, norte, sul, norte, norte, sul, norte, sul, pode realmente indicar uma simbologia.
Símbolo, norte-sul, símbolo de totalidade, um conflito mundial, desde o sul até o norte ao sul, um conflito que envolve todo mundo. O mal vinha do norte. Isaías 14 fala disso, versos 31, 13, 14. Babilônia é quem atacava Israel pelo norte. Olha que interessante. Então o texto, ele relaciona o rei do norte com Babilônia. E Babilônia, no fim da história, representa quem? Você sabe. Roma espiritual. Né? Roma espiritual. Sul, frequentemente representa poder humano sem Deus. Faraó, quando diz, quem é esse Deus? Né? Então, geralmente, quando fala do sul, a gente tem uma representação de ateísmo, de negação de Deus, de ideias que negam Deus. Rei do norte, Babilônia / Roma espiritual. Rei do sul, negação de Deus. Vão guardando as informações na cabeça de vocês, tá? E se ficar muito complicado, culpa o Carlos, ele que pediu para falar sobre isso. Deixa eu explicar um detalhe para vocês. Mas pastor, como é que você pode dizer que Babilônia ficava pelo norte, se Babilônia ficava a leste de Jerusalém? Tem um erro aí então. Não tem. Se você entender a geografia da época, o que acontece? Os exércitos de Babilônia jamais atacariam Jerusalém indo para o oeste, porque tem o que aqui no meio? Deserto arábio. Eles iam morrer de sede, de fome, de calor. Então o que eles faziam? Margeando os rios Tigre e Eufrates, perto dos quais sempre teve plantas, tem água, né? Eles subiam, então eles iam lá para cima, para o norte, e então desciam sobre Jerusalém, sobre os povos dessa região. Entendeu por que então os babilônios iam do norte? Porque eles faziam esse movimento, ó, iam lá para cima e desciam sobre Jerusalém. Então realmente, o rei do norte vinha do norte, o mal vinha do norte, porque ele representava os babilônios. Ok? Dito isso, vamos para o paralelismo. Será que há realmente correspondência do capítulo 8 e do capítulo 11, Daniel? Tem, olha só. No capítulo 8, os versos 3 e 4, fala da Pérsia. No capítulo 11, no verso 2, fala da Pérsia. Aqui é a mesma coisa, ó. 8 e 11, Grécia. 8 e 11, Roma. 8 e 11, opa, no 8 fala da ponta pequena. No 11 fala do conflito norte-sul. Então, a correspondência com a ponta pequena está no norte e no sul. Rei do norte e rei do sul. Nós sabemos que o rei do sul representa ateísmo, negação de Deus. Então, somente quem pode ser a ponta pequena no capítulo 11? Rei do norte. Você percebeu que o poder representado pela ponta pequena tem pelo menos 3 apelidos? No Apocalipse é a besta do mar. Em Daniel 8 e 9, 7 e 8 é a ponta pequena. E em Daniel 11 é o rei do norte. Está claro para vocês? Uhum. Rei do norte, portanto, é Roma papal. É isso que estamos dizendo. E quando você entende isso, começa a fazer sentido mesmo. Né? Roma papal perseguindo o povo de Deus no tempo do fim. Roma papal derrotando ideologias ateístas no tempo do fim. Já vou chegar lá também. E aí, no paralelo que temos aí entre 8 e 11, o tempo do fim, tempo do fim. Por que isso aqui é importante? Para a gente não viajar na maionese. O rei do norte pode ser então um alienígena. Não pode. Porque se você for pegar os paralelos, você encontra o rei do norte sendo o correspondente à ponta pequena. Logo, Roma papal. Ok? Vamos adiante. Aquele trechinho final, Daniel 11, 40 a 45. Rei do sul ataca o rei do norte. Aconteceu em 1778, né? Quando da Revolução Francesa. Mais ou menos nesse período, né? Quando a besta do abismo, né, de Apocalipse 11, ataca a igreja, expulsa os religiosos da França, introniza na catedral de Notre Dame uma prostituta como deusa da razão. Aquilo foi um golpe, realmente, né, do rei do sul contra o rei do norte, dos movimentos ateístas contra a igreja romana. Mas temos a fenda de morte, né? Quando acontece ali de Berthier prender o Papa, aí foi realmente um ataque terrível. O rei do sul realmente devastando o rei do norte. Besta do abismo,
evolucionismo, marxismo, comunismo, progressismo, depois eu volto a esse ponto aqui também. Rei do Norte entra na Terra Gloriosa e muitos sucumbirão. Aí nós temos o Rei do Norte, no tempo do fim, retomando suas forças e vindo com tudo contra o povo de Deus. Gente, entenda uma coisa, se é tempo do fim, não pode ser mais Jerusalém literal. Tá? É Jerusalém espiritual. Aqui, é tempo do fim. Então é o Rei do Norte, papado, indo contra o povo de Deus, Israel espiritual. Perseguição final. O Rei do Norte chamará suas tendas entre os mares no glorioso Monte Santo. Que mares? Mar Mediterrâneo e Mar Morto. Ou seja, o Rei do Norte vai, inclusive, entrar por um momento na Jerusalém, entre o povo de Deus. Como vai acontecer isso? Pois é, isso vai acontecer também. Pessoas que vão ter a mente contaminada por ideias babilônicas, assim como muitos hoje têm a mente contaminada por ideias da besta do abismo dentro da igreja, o que é mais assustador, né? Marxismo. Também, né? As profecias do capítulo 11 estão quase se cumprindo já, né? Estão quase no seu cumprimento. Muito bem, agora eu vou para a parte prática, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá? Até aqui eu acho que foi meio pesado, eu reconheço. É preciso depois estudar de novo, se aprofundar de novo, mas agora vem a parte da aplicação de tudo isso. Existe uma metáfora que eu acho bem interessante, tenho usado já há algum tempo, que é a do arco da flecha, em que a flecha representa as ideias de direita, religiosas, nacionalistas, enfim. E o arco seria as ideias da esquerda, progressistas, anti-Deus, anti-Bíblia. A esquerda progressista, woke, tudo isso, puxou tanto a corda, mas atrapalhou tanto, incomodou tanto a sociedade, abusou tanto, que chega um momento que não se aguenta mais, a gente não aguenta mais, e os movimentos mais conservadores não aguentam mais, e aí a corda solta. E para esses que estudam essa metáfora, é a flecha que vai causar os últimos estragos. A corda fez um bom estrago, enquanto foi esticada, mas a flecha vai causar os verdadeiros estragos. Estão comigo? Sim. Estão acompanhando? Sim. E nós estamos nesse momento vivendo o ponto da virada. Interessante mais isso. Tá bom, o que seria então o arco? Aí na tela. Tudo isso foi o Rei do Sul tentando estragar tudo, né? Marxismo, evolucionismo, essas filosofias todas que são negação de Deus, negação da Bíblia, que levaram a esse estado de coisas, tá? Casamento, ninguém mais liga para isso, agora é trisal, poliamor, conceito de homem e mulher diluído, fluido. Aí você vê homens que seriam presos pela Maria da Penha, mas está no ringue e pode bater em mulher, que são homens biológicos, que cresceram tendo um corpo banhado em muito mais testosterona do que as mulheres quando adolescentes, e vão ter músculos mais fortes, obviamente, e aí no ringue espancam mulheres biológicas, estão causando ferimentos, vencem em provas que exigem velocidade e força, óbvio, e estão até se intrometendo num campo que era só delas, Miss Universo. A Miss Holanda é homem, né? E não sei, mas na minha opinião nem bonita é, ou bonito. Então, todas, e essas coisas todas, né? Tudo isso é uma tentativa de desfigurar aquilo que Deus criou, né? Homem e mulher nos criou. Esse movimento, gente, é assim, a última fronteira do Rei do Sul sobre a terra. Tudo isso aí vai contra a Bíblia Sagrada. Mas veio a reação. A flecha veio com tudo. Na Holanda, cansados dessa bobagem toda, elegeram um conservador, Geert Wilders, de direita. Na Itália, elegeram a primeira-ministra de direita, Giorgia Meloni. Na Argentina, elegeram tem outro nome para o que ele é, mas de qualquer forma se alinha às pautas mais de direita conservadoras também, Javier Milei. E obviamente que mais recentemente, faz um ano, elegeram
um presidente que não tem uma vida lá, essas coisas, mas quem é a bancada dele? Os evangélicos americanos, os religiosos americanos, que se diz defensor das pautas de direita. A flecha veio com tudo, a reação veio forte, né? Sem contar que temos agora um Papa também americano, norte-americano, e diferente do Francisco, esse é conservador. Falando de conservadores, olha que interessante isso aqui, irmãos. Conservadores atingem maior número entre os americanos em uma década. A coisa está mudando. E esse gráfico aqui mostra a mudança, olha só. Essa linha pontilhada em azul é o percentual de conservadores ou muito conservadores nos Estados Unidos. A linha em vermelho é o percentual de progressistas ou muito progressistas. Ou seja, do ano 2000 até aqui, 2020 mais ou menos, os progressistas estavam em crescimento lá nos Estados Unidos. E ali é um reflexo do mundo todo, na verdade, o Brasil também, né? Esse pessoal de esquerda, progressistas, a cultura woke, estavam assim, crescendo, incomodando muito, inclusive dentro da igreja. Quem me ouve entenda, né? Influenciadores e cantores que vinham com essas ideias para dentro da igreja e deram um trabalho, né? Ainda bem que essa onda passou, mas agora vem outra. A linha azul dos conservadores estava diminuindo, tá vendo? Mas quando chega aqui, 2020, 21, 22, inverte o gráfico. Cansou. Ninguém vai estar mais negócio de todos e todas, né? O pessoal cansou disso aí. Em Hollywood, você vê o cansaço também. Filmes woke não dão lucro. Quem lacra não lucra, né? Tem até essa frase aí, né? E eles estão mudando, estão voltando atrás. Estão voltando. Chega de lacração, nós queremos dinheiro. E aí os filmes estão voltando a ter conteúdo mais realista, digamos assim, né? Muito bem. E no meio católico, como é que está a coisa? Olha esse gráfico interessante. Aqui, no caso, a cor já se inverte, né? A parte azul são os progressistas. Entre seminaristas católicos, futuros padres, tá? E o que está em vermelho são os conservadores. Veja a mudança. Desde o Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI e Papa Francisco. Agora tem que pegar ainda qual é a tendência atual, mas parece que continua desse jeito. De lá para cá, houve uma queda de seminaristas, futuros padres progressistas. Aquela onda, eu participei disso quando era católico, aquela onda da teologia da libertação, tem algumas vozes aqui a colar, mas não é mais aquela força toda. Está havendo um despertamento conservador no meio católico. E não sei se você acompanha o número de canais que surgiu de apologetas católicos, é uma coisa impressionante. Chegou um tempo que a gente tem que começar agora a estudar sobre purgatório, sobre a Assunção de Nossa Senhora Imaculada Conceição e outras coisas assim, para poder dialogar com essas pessoas, porque eles estão se aprofundando naquilo lá. Você saberia explicar por que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Evangélica? Se eu posso dizer assim? Sabe explicar por quê? Sabe dizer de onde vieram os apócrifos? Pois é, chegou o tempo de saber. Porque eles vão usar os apócrifos, dizendo que são escritura, para defender ideias como a imortalidade da alma, por exemplo. E aí? Você sabe defender ou explicar por que o purgatório não corresponde às verdades bíblicas que Deus revelou? De onde que vem essa ideia, esse dogma? Pois é, chegou o tempo que nós temos que falar sobre isso. Porque os canais católicos estão falando muito dessas coisas. Inclusive tentando diminuir o mal que foi a Inquisição. Então, revisitando esse assunto, revisando. Não foi bem assim, e aí? Temos conhecimento histórico suficiente, e bíblico acho que até temos, né? Mas histórico, para saber conversar e mostrar que não é bem assim. O Rei do Norte, meus irmãos, não está de brincadeira. O Rei do Norte veio com tudo para cima de Jerusalém. Deu para entender agora o que está acontecendo? E armará suas tendas palacianas no Monte Santo, entre os dois mares, no meio do povo de Deus. E eu me assusto de ver que chegou um momento em que alguns adventistas estão deixando de ser para ser católico. Já viram isso? É um fenômeno atual, tá? Armou suas tendas palacianas. Pastores evangélicos se tornando católicos. Esse é um tempo bem espantoso, mas está acontecendo. Então o Rei do Norte não está de brincadeira. A flecha conservadora veio com toda a força. E o Rei do Sul vai ser suplantado.
Tá? Isso aqui eu vou passar um pouco, porque em outro momento a gente fala. Aqui, ó, interessante essa notícia aqui. Igrejas que abraçaram a cultura woke, igreja episcopal americana, por exemplo, que abraçou a agenda progressista, os fiéis sumiram. Ninguém quer saber disso. A pessoa não quer ir para a igreja para ouvir discurso político. A pessoa não quer ir para a igreja para ouvir a mesma coisa que ouve lá na escola dela, né, nos filmes. Ela quer a palavra de Deus na igreja. E as igrejas que abraçaram a cultura progressista estão perdendo membros. Sabe quais são as que mais crescem hoje? As conservadoras, pentecostais, católica conservadora, não a católica da Teologia da Libertação, essas crescem. E alguns adventistas queriam tornar a nossa igreja uma coisa progressista, indo na contramão, quando o que as pessoas querem é a palavra de Deus. Amém. O que elas querem é a pregação bíblica consistente. Essas igrejas crescem. Queremos crescer também? Queremos. Não nos preocupamos com números. Sim, com a verdade, mas queremos crescer, temos que ser bíblicos. Temos que pregar a palavra de Deus. E Deus fará a parte dele. Embora saibamos que a verdade nunca foi popular. É bom lembrar disso, né? Michel, Oi, pastor. talvez essa seja a última onda que se levanta, onde as pessoas estejam com sede, porque a pessoa ela quer a verdade. Embora o inimigo distorça, vem lá e toda essa apologia e todas essas baboseiras aí, mas nós temos agora, porque eu entendo que pode ser a última oportunidade de liberdade ainda. A gente falar, porque depois disso aí a flecha vai tolir a gente. Atingir o alvo. Pastor, foi muito bom o senhor tocar nisso, que eu acho que eu ia acabar esquecendo. Irmãos, o que o pastor falou aqui é a pura verdade, no sentido de que as pessoas querem algo sólido. As pessoas estão buscando solidez, mas elas estão encontrando, não estão encontrando. Aí os católicos apologistas na internet se levantam dizendo, é aqui, vem para cá. E as pessoas estão indo para lá. Tem gente assim, famosa que está indo lá para o catolicismo tradicional, né? E a minha pergunta é, onde estão os adventistas? Que deveriam estar no meio do caminho dizendo, gente, aqui está a verdade, na palavra. Não precisa cair no colo de Babilônia nesse processo. É gente sincera. Tanto é que no final o último recado é, sai dela, povo meu. O povo de Deus está lá buscando a verdade. Onde é que estão os adventistas? Para dizer, é aqui, não na igreja, necessariamente, mas também, mas é aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então nós não podemos, isso pesa sobre nós, irmãos, ver pessoas sinceras, almas sinceras, buscando a verdade e encontrando isso num sistema que não é verdade, que tem um monte de dogmas, um monte de coisas que nós muito bem sabemos, né? Então vamos clamar com mais força, vamos pregar mais, né? Eu ouvi uma frase que acho que resume bem isso. Nós temos a verdade, mas às vezes a vivemos como se fosse uma mentira. Eles têm a mentira, mas apresentam como se fosse uma verdade. Sim. E isso acaba confundindo quem ouve, porque as pessoas estão buscando a verdade. E a mentira, ainda que seja mentira apresentada como verdade, ela confunde o sincero. Irmãos, tem canais católicos falando, sabe de que assuntos? Vestuário. Tem canais de mulheres católicas falando sobre decência, modéstia. Pornografia. Olha aí. Tem canais católicos falando sobre cultura. Nós temos que ler coisas mais nobres, músicas melhores. De quem é essa mensagem? Daqui a pouco só falta falar de vegetarianismo, né? E aí eu vou chorar. Já falo. Eu sei. Então, irmãos, nós temos que gritar para esse mundo, né? Apenas pulmões, conheçam a verdade que liberta. A verdade é Cristo e a sua palavra. Amém. Nós temos que estar ali, irmãos, no caminho, anunciando, pregando com mais força, para que as pessoas não busquem na sua sinceridade o engano, buscando, quem sabe, uma vida mais conservadora, uma vida de devoção, uma vida de decência. Canais católicos falam sobre virgindade, e entre nós o pessoal tem vergonha às vezes de falar desses assuntos mais, né? Estão lá falando abertamente sobre pautas que deveriam ser nossas. Então nós temos que falar, irmãos, temos que levantar a voz. Olha aí, Olavo de Carvalho, famoso, né? Filósofo da direita, né? Ele já dizia, ó,
que para ele a solução para o mundo é a Igreja Católica. E ele levou muita gente para lá, do catolicismo. Embora tenha ideias interessantes, quando ele ataca, por exemplo, o marxismo, né? Ele tem entendimentos interessantes, mas olha o que ele fez também nesse sentido, de levar pessoas que eram fãs dele para o catolicismo como solução. Vamos para lá, que lá tem a solução. É conservadora, é uma igreja que tem história, que tem séculos e milênios de história. Aí está, né? O resultado. E aqui, já caminhando para o fim, caminhando não quer dizer que eu estou no fim, eu estou caminhando para ele. Eventos finais, página 136. Esse é um texto para mim muito importante e chave. Ela diz assim, que o chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Ou então vai chegar um momento em que todos vão se unir em torno de uma bandeira. Aquilo que você achava que estava brigando, na verdade, é quase que aquela coisa da teatro das tesouras, né? Mais ou menos isso. Não, eles vão se aliar no final. Mas para que esses esquerda, direita, progressistas e conservadores se unam no final, tem que haver uma bandeira, uma causa muito forte para servir de cola. E qual seria? Ela diz: haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Que laço de união universal poderia ser esse? Qual você acha que é uma causa simpática a todos, depende de como ela é trabalhada, para ser capaz de unir todos esses movimentos e prejudicar o povo que não concorda com alguma coisa dessa união? Alguém arrisca? Ecologia. Ecologia, família são os meios. O laço tem outro nome: decreto dominical, descanso dominical. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Domingo pertence ao Senhor, não ao mercado. Jornal Gazeta do Povo, jornal secular, alinhado à direita. Domingo pertence ao Senhor. Olha que linguagem religiosa. E o jornal secular. Aí eles escrevem ali, defendendo, né, com vários argumentos, que o domingo é uma boa coisa para a humanidade. E o pessoal mais à esquerda, aí tem também a bandeira ecológica. O Papa Francisco defende isso, né? Vamos salvar a terra. Vamos ter um dia para ir para a terra descansar. Defendeu isso na Laudato Si, sua carta apostólica. E essa ideia é forte nos meios religiosos, católicos e protestantes também. Tanto faz se é para você salvar a família, se é para salvar o planeta, se é para preservar a sociedade, não importa a justificativa. O importante é que se use, que se defenda o descanso dominical para chegar a esse ponto. Quando Trump foi eleito, os evangélicos americanos construíram um projeto de governo para ele, projeto 2025, e entregaram para o Trump. Aqui é a nossa proposta. E nesse projeto tem o descanso dominical. Está lá. E tem gente que está acompanhando, vendo que o Trump está seguindo até de perto esse projeto. Será que vai chegar nesse ponto? Vai sim, não sei se no tempo dele, mas em algum momento vai chegar. Tijolinho por tijolinho está sendo colocado nesse muro aí, nessa construção aí, né? Então, saibam que os evangélicos conservadores não estão de brincadeira. Chega até a assustar. Por um lado a gente fica assim, poxa, que bonito, né? Se fosse assim no Brasil. Mas por outro assusta, quando você vê um monte de pastores pentecostais na sala oval, que é a sala do Trump, com a mão sobre ele, impondo as mãos e orando por ele. Você vê uma mistura de religião muito grande com o Estado. E isso assusta um pouco. Até um certo limite a gente acha até, poxa, que bom, né? Estão buscando o Senhor, bem-aventurada nação que tem o Senhor e tal. Mas chega um momento que você fica assustado, porque a união Estado e Igreja nunca foi boa para as minorias religiosas. Sempre houve perseguição. Embora eles estejam atacando um país que é teocrático, como o Irã, de alguma forma os Estados Unidos estão esperando uma teocracia também, com a união Estado e Igreja, né? E a gente sabe onde isso vai dar, para onde isso está caminhando, né? Aquele texto ali em Daniel, sobre Daniel 11 é muito, muito forte, né?
As profecias de Daniel 11 estão quase se cumprindo. Queridos, quando a gente vê essas coisas acontecendo, o que você sente quando vê tudo isso acontecendo? A nossa redenção se aproxima. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu espero que não seja medo, preocupação, ansiedade. Porque Lucas 21, 28 fala exatamente isso. Quando virdes todas essas coisas acontecerem, levante a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Como é bom saber que em breve nossa peregrinação terá fim. Como é bom saber que em breve estaremos para sempre com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que perderam queridos para a morte vão reencontrá-los se morreram em Cristo. Que tudo que foi imaculado pelo pecado vai ser restaurado. E aí nossa luta terminará. Por enquanto estamos vivendo a fase final de Daniel 11. Em que momento? Quando o rei do norte vem com tudo. Percebeu? O rei do sul tentou. A Revolução Francesa tentou com a cultura woke. Tentou. Mas no final não é ele que vence. No final o rei do norte é que vence. A flecha vem com tudo. E aí é o tempo de angústia, perseguição final, pecado dominical, pecado de morte e Jesus vem. Como é que eu sei disso? Porque quando termina o capítulo 11, finalzinho dele, a coisa está mais complicada, a besta, ponta pequena, rei do norte, que é o mesmo, aprendemos isso hoje, está vindo com tudo para cima de Jerusalém, do povo de Deus, é dito no 12, e neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e ele vai salvar o povo dele. Amém? Graças a Deus pelo capítulo 12, que começa com essa promessa. No tempo de maior necessidade, no tempo de maior angústia nesse planeta, no tempo que o povo de Deus parece que está assim, como uma palhinha no vento, frágil, sendo derrotado, não vai ser derrotado, porque ele está do lado daquele que vence todas as forças do mal, porque ele está do lado daquele que é o Deus Todo-Poderoso, Miguel, o príncipe. Nesse tempo ele vai se levantar e vai nos salvar. Cíntia vai cantar uma última música agora. É uma música que vai nos convidar a uma reflexão e a uma tomada de